Começa agora. Diálogos no Jardim das Oliveiras, com Alberto Almeida. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior. Gratidão, gratidão, gratidão. Estamos começando mais um Diálogos do Jardim das Oliveiras. Alberto Almeida, tudo bem contigo, Alberto Almeida? Olá, amigo. Tudo bem, Damião? Estamos juntos aí nessa dobradinha das terças-feiras, sempre procurando fazer uma reflexão com interação dos nossos internautas, dos nossos telespectadores, rádio ouvintes da TV Mundo Maior, sempre com uma alegria imensa de poder estar partilhando conteúdos formosos à luz do pensamento de uma espiritualidade superior. Vamos juntos aqui nessa terça-feira, Alberto Almeida. Ontem à noite, aqui em Guarulhos, aqui choveu muito. A chuva aqui foi muito intensa na cidade de Guarulhos. Olha, o povo aqui já começou a vivenciar. Como é que está esse momento de chuva? Tem aquilo que você sempre comentou, né? Se encontra aí antes e depois da chuva. Essa chuva um pouco mais intensa que está acontecendo pelo Brasil também está acontecendo aí em Belém, Alberto Almeida? É verdade, ela acontece, mas não muito fora do cotidiano da nossa região. E também ela não se dá nos moldes que se dá em São Paulo, já que nós temos uma região muito plana. São Paulo tem lá eh, seus morros, né? Tem aqueles canais que foram aterrados, né? E quando você mexe com os rios, né? Com a malha viária, você corre o risco de estabelecer, então, que a água não tenha o seu escoadouro adequado pelos riachos, regatos e rios, de modo a poder evitar aquilo que são as grandes avalanches de água, né? Belém vive uma experiência mais tupiniquim. Eu espero que não haja nada mais do que vem acontecendo, muito embora Belém tenha uma peculiaridade, uma cidade de muitas mangueiras, e quando vem vento forte, as mangueiras seculares, e também com as suas raízes vencidas pelos cortes, e também pelos fios de alta tensão, elas são mexidas na sua estrutura superior e na sua estrutura inferior, então elas caem com frequência. Então, esse é o problema de Belém, são a queda das mangueiras, já que nós, numa certa medida, não temos ainda essa consciência ecológica igualmente para poder incluir as mangueiras como sendo nosso patrimônio da nossa cidade. Não tem essa consciência paisagística, ecológica. Belém é uma única cidade que tem no seu centro uma temperatura menor do que na periferia. À medida que se avança, pelas construções, pelos processos de edificações urbanas, foram se destruindo as árvores. Mas no centro de Belém, nós ainda temos as árvores compondo com muito encanto os túneis e temos uma queda da temperatura muito própria de ser alta, uma temperatura sob a linha do Equador, e, portanto, há um refrescamento muito necessário às mangueiras. Mas eu costumo dizer que elas são estupradas, porque os fios passam no meio delas, e também pelas raízes, por conta de toda uma movimentação no subsolo, e aí, sem um planejamento, sem um saneamento básico adequado, acaba que as mangueiras vão sendo sacrificadas. São Paulo talvez não tenha esse problema que nós temos. A gente conseguindo bater um papo aqui, estamos em Guarulhos hoje. Opa, hoje estamos aí, né, limpando e ajeitando toda a situação depois da chuva de ontem. Alberto Almeida nos atualizando aí esse momento que estamos vivendo aqui. E Alberto Almeida, qual é o tema do programa de hoje, Alberto Almeida? Então, eu quero ousar propor algo que é uma carência no mundo hoje, que é a compaixão empática. Então, o tema da nossa reflexão hoje é desenvolvendo uma compaixão empática, para que possamos, de algum modo, vivermos numa sociedade difícil e experimentarmos essa qualidade, essa competência da alma
que muito se ausenta ou que muito faz falta nos dias que correm na nossa urbe dos países que são aqueles os ditos mais desenvolvidos e mais civilizados. Vamos então acompanhar, a partir de agora, o amigo Alberto Almeida desenvolvendo a compaixão empática. Alberto Almeida. É necessário, nos dias que correm, refletirmos sobre de que o mundo é de CIA, centrais de inteligências que apontam para a cabeça. A central de inteligência americana ficou muito consagrada no mundo por centralizar esse controle, por assim dizer, do Estado, do país. E o mundo também se desenvolveu nessa direção da inteligência, da cognição, que nos brinda com tecnologias, com robôs, com a cibernética e com um mundo virtual que nos alcança a todos e nos beneficia a sociedade. Todavia, todas essas evoluções que conseguimos no campo da cabeça, aqui figurativamente falando, elas não conseguiram lograr nos estabelecer mais paz, menos conflitos, menos guerra, menos sofrimento. Então, quando vamos observar os homens, de que os homens morrem, há muitas formas eh, a- por ano que matam os homens. Então, tem os leões, os tigres, as cobras, os escorpiões, mas fiquem pasmados. O instrumento que mais ameaça o homem é um ser vivo chamado mosquito. O mosquito, segundo a gente pôde fazer uma análise dentro de um pôster muito significativo, dando-nos menções comparativas, de que o mosquito mata mais de 700 mil pessoas por ano. Fazendo menção, portanto, à gravidade desse ser minúsculo que voeja daqui para acolá e que traz as enfermidades que têm nos alcançado os diversos países, notadamente os subdesenvolvidos, levando a um grande morticínio. Mas o segundo motivo que leva os homens à morte são os homens matando os homens. É muito curioso isso. Para não dizer dramático, bizarro, nós temos, portanto, como segundo, na hierarquia de morticínio dos homens que matam os homens, os próprios homens, que estão ali no pódio da vergonha, ocupando o lugar, o segundo lugar. Eu, quando vi essa análise, fui avaliando todas as outras correspondentes, as mortes determinadas por cães, por animais peçonhentos, dei-me conta o quanto o homem é peçonhento, quanto nós somos agressivos, o quanto a gente não sabe ainda lidar com a nossa agressividade. Então, o mundo é esse, o mundo de guerras. Nós temos possivelmente hoje mais de 30 guerras vigentes no mundo, algumas das quais ameaçando se transformar em guerras mundiais. Nós temos nas nossas cidades, aqui brasileiras, no nosso país, o índice de assaltos, aonde nós torcemos para não sermos mortos. A gente torce para que, se haja assalto, ele não nos vitime com crueldades, porque as mortes passaram a ser banalizadas e as mortes se tornaram de tal modo frequentes que nós não sabemos se a gente volta para casa. E se a gente está em casa, a gente não sabe como o neto, o filho, vai chegar, porque ele pode chegar dominado pela droga e pode também nos assassinar. É curioso isso, que nem em casa nem fora a gente se sente seguro. Então, temos um índice de agressividade muito intensa. Eu tenho uma paciente que queria sair à noite, o pai disse: minha filha, não saia. Belém está tão violento, você pode sofrer um assalto, uma agressão, não saia. Papai, não saia, filha. Ela virou-se para ele e disse: papai, você está me pedindo para ficar em casa, mas aqui em casa nós já sofremos 2 assaltos e nos tornamos reféns duas vezes. Ele olhou para ela e viu que ela estava dizendo uma absoluta verdade. Eram 2 fatos, elas já tinham, numa rua bem central da cidade, por 2 vezes os assaltantes entraram e fizeram-nos refém, assaltando e levando as coisas.
Então ele disse: "É, minha filha, pode ir, quer dizer, a gente não sabe se está mais seguro fora ou dentro de casa, porque parece que dentro de casa a gente estava também seguro, mas não estamos, nem nos apartamentos. Mesmo que tenha lá na guarita uma super proteção, porque os nossos entes queridos podem chegar surtados, e não poucas vezes, nos dias atuais, observamos homicídios causados por filhos, por pais, por esposo, por esposa, ao próprio parceiro, à própria parceira da conjugalidade. Então, o mundo é esse, um mundo muito violento, muito agressivo, porque, no fundo, nós crescemos muito em intelectualidade, inteligência, em cabeça, mas a viagem para o coração, o nexo com a emocionalidade superior, nós ainda não conseguimos estabelecer. Há um desprestígio no que tange ao coração. E mesmo quando se propõe olharmos-nos mais humanos, nós ainda o fazemos mediante os números, uma intelectualidade que tenta, mediante os dados, tabular a necessidade de estratégias que deveriam erradicar, por assim dizer, os danos, as crueldades e as violências que recebemos. O coração não toma parte. Nós precisamos muito menos de cias e muito mais de coração, de afetividade, de centros do sentimento, centros da compaixão no mundo, nos países. O mundo tem essa carência. Então, nós precisamos desenvolver, enquanto os estados não desenvolvem essas, esses departamentos, essas secretarias, esses setores que deveriam, diríamos assim, arejar como um coração deve fazer, levando sangue para o resto do organismo, arejar a sociedade inteira, ou pelo menos as instituições, para que elas pudessem ser de fato mais humanas e não apenas uma estratégia ideológica posta a serviço desse ou daquele partido, enquanto nós não conseguimos fazer viger um sentimento que efetivamente enobrecido possa fazer com que os homens olhem-se como irmãos, nós não lograremos mudar essa estatística de morticínio, a violência, os assaltos, a agressividade, os assaltos de colarinho branco também, todas as formas de crueldade que existem na nossa sociedade e no mundo. É necessário, enquanto isso não se estabelece de uma forma generalizada, que possamos treinar a compaixão, a arte de olhar o outro pelo coração. E para fazê-lo, é necessário poder se colocar no lugar do outro, usando uma estratégia crística. Não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse a você, ou seja, colocar-se no lugar do outro para saber o que o outro mereceria receber em se colocando no lugar dele, você tem essa medida mais aproximada, mais delicadamente proposta, fazendo com que o ser humano desenvolva essas habilidades e essas competências através desse sentimento empático, aonde ao me colocar no lugar do outro, eu sinto a necessidade que o outro deve estar sentindo quando está com fome, ou quando tem muito dinheiro, está na frieza das suas mansões, e colocar no lugar do outro e perceber o que ele sofre quando vê o ente querido assassinado pelo um assaltante ou pela polícia, numa bala perdida, por exemplo, mas me colocar no lugar do outro para saber o que um policial também sente quando, equivocadamente, faz uma atitude que não logra êxito dentro da sua corporação. O que sente alguém que tem um filho que enlouqueceu ou que tem um pai que se suicidou? Então, nós precisaríamos fazer esse movimento de deslocamento, ainda que imaginário, de se colocar no lugar do outro, esse processo empático, que nos enseja, portanto, sentir a dor do outro. Mas colocar-se no lugar do outro não é uma coisa tão simplória, tão simplista. É uma necessidade de um treino, porque para fazer isso, eu não posso fazê-lo de uma forma superficial. Eu tenho que me colocar no lugar do outro com a sua história, com o seu jeito de pensar, com a educação que recebeu, com a religiosidade ou não que ele tem, ou seja, segundo as suas crenças materialistas ou espiritualistas. Eu devo me colocar no lugar do outro
dentro da sua condição psíquica, emocional, histórica, familiar e social, para poder saber o que é que ele sente. Eu sei que esse movimento não é o movimento que nos dê a condição absoluta de saber a realidade do outro, mas pelo menos nos desloca do nosso egoísmo, do nosso ego, da nossa egocentração exagerada, para perceber no lugar do outro de que há outras formas de experiências, experiências dolorosas, de carência, de violência, experiências de resultados de agressões e de crueldade, nos colocar no lugar do outro para poder sentir o quanto dói a dor do outro que nós ainda não sentimos, que ainda não nos alcançou, mas que talvez amanhã possa chegar também, porque ninguém está imune a experimentar dores, sofrimentos, abandonos, traições, agressões e às vezes homicídios ou ataques que podem resultar na nossa morte física. Todos nós estamos vulneráveis. Então, nos colocar no lugar de alguém é poder antecipar também o que poderá acontecer um dia conosco ou com alguém da nosso circuito de afeto mais próximo. E essa estratégia, ela rompe com a nossa egolatria, com a nossa arrogância, com a nossa frieza. Ela tira da cabeça e nos coloca no coração a possibilidade de olharmos o outro de uma forma mais integral, mais inteira, mais sensível. Essa arte, portanto, desse deslocamento, rompe para conosco mesmo a possibilidade de nos ficarmos fechados numa análise demasiadamente egoística, narcísica. Isso nos enseja, portanto, romper com o materialismo, romper com o egocentrismo e nos prospectar para a caridade, para a filantropia, para olharmos uns aos outros como irmãos e não como competidores de uma sociedade, olharmos-nos como seres humanos que caminhamos na estrada da vida e qualquer um de nós pode cair ali num buraco ou pode ser alcançado por uma pedra que rompe de uma montanha vindo na direção da cratera e nos alcance, aqui simbolicamente falando, todos nós podemos experimentar, portanto, ser com o outro o que o outro vive, para, envoltando para nós mesmos desse exercício empático, rompermos com os limites que nos encarcera, às vezes, numa solidão aparentemente feliz, porque ninguém é feliz sozinho, com os seus. Essa é uma felicidade quimérica. A felicidade, para que ela possa ser mais ampla, ela precisa ser compartilhada. O meu vizinho também precisa estar bem. Na minha cidade, se um segmento social está muito desqualificado, desfavorecido ou violentado, a sociedade não está digna de poder usufruir da paz. A minha paz, solitariamente, é uma paz egoística. Então, a compaixão, esse exercício de amorização, que se faz ampliado pela empatia, vai quebrar um pouco as nossas estruturas egóicas e vai nos vulnerabilizar para olhar o outro de uma forma mais horizontal, para que a nossa relação seja uma relação mais rica de humanismo, de solidariedade, de fraternidade, de tolerância, de paciência, porque esses recursos têm faltado muito no cotidiano da sociedade e nos falta dentro do ônibus, dentro da rua, ali na esquina do prédio ou na reunião de condomínio religioso ou comunitário, aonde nós estamos, nós temos observado o quanto nós nos distanciamos uns dos outros. Temos uma tecnologia que nos aproximou, em tempo real participamos de vários grupos e comunidades, no entanto, na relação de fato de apoio, de ajuda, de solidariedade, nós estamos distantes. Quando muito, fazemos uma gestão de solidariedade por um emoji. Tudo bem, é válido, é necessário, é bom, mas há uma necessidade de uma fraternidade mais presencial, mais autenticamente manifesta através de energias
que se concretizam no toque, na visita, na fala, na escuta, no abraço, na bolsa de farnel a alguém que está em estado de indigência, circunstancialmente por doença, ou no apoio a alguém que está vulnerabilizado, desempregado, e precisa de um apoio para ser reinserido no mercado de trabalho. Enfim, esse caminho que vai nos tornando mais irmãos, mais fraternos, mais unos, mais solidários, isso é só oriundo do coração. Há uma necessidade imensa de compaixão na nossa sociedade. Não é de conivência com o mal, conivência com os maus, até porque o mal e os maus são circunstanciais. Porque uma pessoa que está fazendo o mal, uma pessoa dita má, ela, quando mergulhamos na história dela, nós vamos ver que ela tem uma história de desgraça, ela tem uma história de abandono, independente da classe social a que ela pertença, ela tem uma história de mutilações, de violência, de assédio, de violências na faixa infantil. Ela não é má porque ela é má, porque Deus não criou ninguém mal. Nós vamos nos tornando desviados do sentido da vida quando não temos o regaço de uma família que possa nos dotar das necessidades materiais básicas e morais fundantes para que possamos ter um comportamento adequado, ou quando uma sociedade nos esmaga com a sua violência, violência às vezes de um cumprimento de uma lei inadequada, ou violência financeira, nos excluindo socialmente, enfim, todas as formas de exclusão, de segmentação, de apartamento do não pertencimento são violências e que vão nos deixando frágeis, seja ela dentro da família, seja ela do grupo religioso, seja ela dentro da cidade, seja ela dentro do país. A gente, quando está fora do país, a gente sente que é um estrangeiro. E se é um estrangeiro, a gente não é alguém pertencente à pátria. Nós sentimos que ali, por mais que a gente faça esforço, nós não temos a cidadania que teríamos se estivéssemos no nosso país. Até nessa circunstância, aonde você está, por exemplo, numa atividade de turismo, você sente quanto faz falta pertencer àquele. Porque qualquer bronca que haja, você é um estrangeiro, um alienígena, como dizem os japoneses. Você não é um cidadão. Então, a necessidade de podermos construir uma terra cuja cidadania seja universal, aonde as barreiras das fronteiras pudessem ser mais permeáveis e não pudéssemos usurpar um contra o outro, violar um com o outro, explorar uns aos outros, de países se sobrepor uns aos outros, aonde, portanto, a fraternidade pudesse, ao lado da liberdade, ensejar uma aproximação dos seres humanos pela via do coração, isso ensejaria que o mundo pudesse ser melhor. O mundo e o mundo onde estamos, da família, do grupo ali dos vizinhos, o grupo da parentela. Então é necessário desenvolver a compaixão. E a compaixão nós só conseguiremos fazê-la se nos colocarmos no lugar do outro para quebrar um pouco. Mas ninguém faz a compaixão só nessa estratégia. É necessário que esse caminho seja feito concomitante com outro caminho. É você mergulhar dentro de você para saber pelo que você é só cabeça, o quanto você se contaminou pelas ideologias de uma sociedade materialista, muito embora se diga espiritualista, o quanto você, em família, foi moldado para pensar em você primeiro, em segundo em você, em terceiro em você, talvez em quarto o outro, que te pertence ao circuito familiar, mas jamais a alguém que esteja à distância. Olharmos para dentro para descobrir na nossa história como nós nos formatamos e de que precisamos nos reformular, nos refazer. Então, a compaixão tem duas manifestações muito necessárias. Uma da imersão para saber quem sou, descobrir-me sobre as minhas crenças, as minhas maneiras de nos colocarmos no mundo, os vícios, os hábitos, alguns muito bons, outros muito negativos, e a outra é nos colocarmos no lugar do outro para saber que a história do outro, como o outro se formatou, como ele emergiu, às vezes com grande similitude com a nossa ou não, faz-nos então abrir a alma
para o exercício do coração, não abandonando o cérebro, a cognição, a cabeça, mas linkando esses duas possibilidades, a fim de que a nossa ação, representada nas mãos, possam representar a lucidez do cérebro e a compaixão do coração numa atitude para consigo e para com os outros mais humana e mais espiritualizante. Nós precisamos de espiritualização da nossa humanidade, que mal se tornou humana, e uma espiritualização sem fanatismo, sem radicalismo, sem cerceamento das liberdades de outros que pensam, sentem o divino de uma forma diferente. Portanto, é um caminho do Pai Nosso, como diria Jesus, Pai de todos nós. Todos nós somos irmãos. E esse é o convite para desenvolvermos a compaixão empática, para tornarmos a nossa vida melhor e a vida daqueles com quem conectamos também. Alberto Almeida, hoje desenvolvendo a compaixão empática. Primeiro, gratidão, gratidão, gratidão a você que vai junto com a gente nos acompanhando em mais esse diálogo do Jardim das Oliveiras. Muito obrigado a você que vai trazendo sua mensagem, compartilhando este programa, este conteúdo para mais e mais pessoas. Alberto Almeida, vamos começar. Você estava falando exatamente de se colocar no lugar do outro, né? E aí, a dúvida que fica, né, para todos nós, né, Alberto Almeida, como reconhecer, como compreender a dor do outro sem julgamento, Alberto Almeida? Todas as vezes que nós analisamos fora, sem nos colocarmos no lugar do outro, nesse exercício empático, nós caímos numa percepção equivocada da realidade do outro. E assim, com certeza, vamos resvalar para o julgamento e necessariamente um julgamento não lícito, não probo, não profundo. Então Jesus dizia assim: porque tu olhas para o argueiro, o cisco que está no olho do outro, e tu não percebes a trave no teu olho? Insensato, diria Jesus. Tira primeiro a trave do teu olho, para depois tu tirares o argueiro, o cisco do olho do outro. Com a mesma medida que tu te medes, tu te medirás o outro. Então, a grande questão é de nós podermos olhar para nós mesmos, para ampliar a nossa capacidade de análise do mundo. Antes mesmo de nos colocarmos no lugar do outro, precisamos olhar para nós mesmos e ver o quanto o outro está dentro de mim. O quanto o outro que nos incomoda fala daquilo que está dentro de mim. Aquilo que mais nos inquieta no outro está na nossa história, como carência, como violência, como experiência vivida e que foi dolorosa, e por isso nos incomoda. Nos incomoda, portanto, tudo que vem de fora e que bate nas nossas feridas internas. Então, mexer na trave que está no meu olho, na fala de Jesus, é poder remover as encrencas que me habitam, dar-me conta delas, avaliar-me, compreender-me, porque quanto maior é o meu índice de autocompreensão, maior vai ser a possibilidade de, em me colocando no lugar do outro, entender o outro. Porque a história do outro, em parte, é a minha história. E porque ao entrar no lugar do outro, eu vou descobrir que o outro ainda não descobriu o que eu descobri. Ele não tem os recursos que eu tenho. Ele não teve a educação que eu tive. Ele não teve um norte de princípios e valores oferecido por referências psicológicas que eu tive. Então, quando eu me dou conta de mim mesmo, eu tenho maiores chances de chegar no outro e poder compreendê-lo e ajudá-lo sem o julgamento arbitrário, que se segue, às vezes, a um sentenciamento e a uma execução. Porque a gente olha para alguém, tem uma olhadela da realidade dele, julga precariamente,
faz uma sentença acerca daquele julgamento, que acabamos de fazê-lo apressadamente, e depois executamos uma ordem de sentença que é aquele fulano é isso, é fulano é aquilo. A gente coloca uma etiqueta no fulano dizendo que ele é culpado, que ele é uma pessoa viciosa, que ele é mentiroso, que ele é um corrupto, que ele é um preguiçoso. Essas coisas que a gente faz no cotidiano. Quanto mais nós vamos para dentro de nós mesmos, reduz-se essa capacidade de fazer esse descaminho, porque a gente não se apressa em dizer que o outro está assim e, portanto, deve ser tratado assim. Eu olho o argueiro no olho do outro com maior precisão se eu já tirei a trave do meu. Mas se eu tirei a trave do meu, eu não vou intervir no outro, interagir com o outro nocivamente, porque quem está com a trave também no seu olho não consegue chegar no outro para tirar o cisco do olho do outro, porque também não está vendo direito. E quanto mais límpido eu estiver, mais saudável eu estiver, maior é a minha capacidade de saúde para ajudar o outro. Está inerente à saúde a atitude desse não julgamento do outro, esse julgamento apressado, esse julgamento que não é uma análise, é um julgamento. É, portanto, uma atitude que nos coloca numa posição de um juiz, como diria Cícero, infeliz da geração cujos juízes merecem ser julgados. Essa é a realidade que todos vamos nos dando conta. Quanto mais tirarmos as nossas sombras, mais luz a gente projeta. E a nossa chegada no outro é mais clarificadora, é mais abençoada. Menos julgamento e mais apoio. Menos sentença e mais lucidez. Menos castigos e mais ajuda. Essa é a atitude que vai se nos dando, tomando conta da nossa alma, quando a gente consegue fazer o que Jesus propôs nesse caminho de que a medida com que vamos chegar no outro é a medida que usamos para nós mesmos. Não foi sem razão que ele disse que nós temos que nos amar para poder amar o outro, e amar o próximo como a si. Então, a medida com que eu chego em ti na amorosidade é a medida do amor que eu tenho para comigo. Se eu tenho desamor, a minha chegada com você vai ser proporcional ao desamor. Então, quando uma pessoa está muito mal, por exemplo, se ela está com cólicas menstruais, uma mulher, um homem com cólicas intestinais, a forma como ele aborda o outro não é uma forma habitual se ele estiver sem cólica, porque sem cólica a pessoa está normal, mas com cólicas ela está adoecida naquele momento. Então, é assim que a gente é com o outro, com cólica ou sem cólica, nós somos no cotidiano das nossas relações. Nós somos sempre com o outro, com o nosso amor ou com o nosso ódio. Se a gente está odiando-nos, a gente odeia todo mundo. Se a gente está se amando, a gente distribui esse amor por aqueles que nos circundam. A gente não precisa concordar com ninguém, mas a gente compreende, não se torna um permissivo na relação com o outro, um cúmplice, no compadrio, mas sim a gente se torna alguém solidário, tolerante, compreensivo para ajudar o outro, talvez a mudar a sua posição equivocada, mas sem julgamento. Então, a proposta de Jesus está ainda vigente e eu tenho a impressão de que ela será permanente, porque ela é uma lei da natureza. À medida com que medimos os outros, ela tem a dimensão da medida com que nós medimos a nós mesmos. O amor que a gente tem pelo outro tem a exata dimensão do amor que temos por nós mesmos. Se tirarmos a trave do nosso olho, conseguiremos ajudar o outro a tirar o cisco do olho dele. Trazer aqui a participação da Sandra Marinho, Alberto Almeida. E ela diz o seguinte: às vezes, Alberto Almeida, nos deixamos contaminar por comentários negativos em relação a outra pessoa, ao ponto de, em uma atitude automática, não acolhê-la em um momento crítico. Como nos blindar, Alberto Almeida? Quando surgem situações especializadas, específicas, dramáticas, o ideal é o silêncio.
O impulso sempre é uma medida que coloca no risco de errarmos mais do que acertarmos. Então, em situações melindrosas, é necessário pausa, silêncio, circunspecção. Circunspecção é a arte de olhar por todos os lados a uma mesma situação, seja a pessoa, seja a circunstância, seja a ocorrência, para termos uma abrangência melhor de algo que se estabeleceu, que é violento, agressivo, adoecedor. Falo, portanto, dessa necessidade de não apressamento que nós temos habitualmente para lidarmos com situações dramáticas, e quando a nossa intervenção, ao invés de ajudar, ela ajuda muito pouco, quando às vezes não atrapalha. Então, é necessário cautela, é necessário calma, tranquilidade, para podermos fazer o melhor que podemos fazer naquela circunstância. Eu não estou me referindo a uma situação aguda. Alguém que faz uma parada cardiorrespiratória, você tem que agir. Não há como esperar e fazer num sistema de calma, aguardar para ver se o morto volta a funcionar, o seu coração. Não é isso que eu estou sugerindo. Nem uma criança que se aproxime de um precipício, a gente vai ter que ter calma para pensar o que a gente vai fazer. A gente tem que agir de conformidade com a situação, e nessas circunstâncias, intuitivamente ou instintivamente, nós teremos uma ação que será positiva, porque é a ação que nós dispomos dentro de nós mesmos. Um fogaréu que surge dentro de casa, a gente não vai sentar e vai avaliar numa grande pausa o que é que a gente vai fazer. A gente tem que tomar o extintor de incêndio, tem que tomar uma atitude imediata para tentar solucionar o problema, ou telefonar imediatamente para o bombeiro, enfim, precisamos agir. Essas situações são situações pontuais, agudas, que merecem uma atitude imediata. Mas, do que eu entendi, é necessário lidar com situações dramáticas, ruins, violentas, esquisitas, dolorosas, que habitualmente se nos acontece na existência. Nós precisamos fazer pausas para podermos encontrar o melhor caminho, agir de uma forma mais coerente, às vezes compartilhar com alguém que tenha a mesma percepção de sabedoria, ou que tenha mais sabedoria, para nesse compartilhamento encontrarmos as soluções adequadas para aquela situação, de modo a não agravarmos. Porque se a gente agir intempestivamente, às vezes a gente agrava. Acontece uma situação dramática, a gente vai e telefona para a pessoa mais fofoqueira do nosso relacionamento, dizendo o que aconteceu, o que é que ela vai fazer, o que é que a gente deve fazer. Ora, a pessoa fofoqueira, a primeira coisa que ela vai fazer é fofocar. Vai dar alguma sugestão, não sei se vai dar positiva, mas o mal que ela vai fazer fofocando vai causar mais estardalhaço e negatividade do que se pudéssemos ficar um pouco em pausa conosco mesmo, consultando a consciência, a intuição, os espíritos nobres, para que eles pudessem nos inspirar a agir melhor. Enfim, eu sugiro, portanto, que a gente tenha o compasso para que o bom passo seja dado de forma adequada, mediante ação, reflexão. Na reflexão é pausa, a ação é o que resultou da reflexão e que, portanto, se torna uma ação mais educativa, construtiva e positiva, porque foi antecedida pela uma reflexão. É lindo isso que o Alberto Almeida traz para a gente, né? Dependendo daquilo que a gente está acompanhando, é o silêncio, né? É ouvir. A Márcia Reis está dizendo o seguinte, Alberto Almeida, é verdade. Eu, infelizmente, já agi assim. Estou aprendendo. Obrigada. E aí também, né, Alberto Almeida, a gente acaba percebendo também, né, o quanto, né, no dia a dia, né, o quanto no dia a dia a gente tem que estar aí colocando, né, em prática, né, essa conversa ativa, né, de estar ouvindo, deixando a pessoa falar primeiro, para depois poder, e aí depois desse silêncio, né, ver que maneira podemos, ou pelo menos a pessoa desabafou tudo, né, Alberto Almeida? É verdade. Às vezes a pessoa precisa só desabafar, ela mesma vai encontrar a solução.
Então a gente precisa ser aquele espaço de escuta para ela, aqueles ouvidos com a boca fechada, ouvindo. Porque quando a pessoa fala, ela desafoga, faz a sua catarse, se torna menos tensa e vai ganhando lucidez na medida que ela mesma vai se ouvindo falar. E quanto maior a serenidade nossa em escutá-la, empaticamente e compassivamente, sem julgamento, sem apressamento de uma censura imediata que a gente acha que seja adequada, ao contrário, nesse silêncio do acolhimento, nessa validação de que a gente acolhe aquela pessoa como uma pessoa e o conteúdo que ela traz, se nós não pudermos ajudar, nós não vamos atrapalhá-la. E ao escutá-la habitualmente, ela mesma vai encontrando as soluções. Há abordagens psicoterapêuticas que se centram muito nesse olhar psicanalítico, onde a pessoa vai falando, vai se ouvindo, e vai encontrando as respostas. Porque as respostas, os insights, os caminhos, nós mesmos vamos encontrando, porque eles estão dentro de nós mesmos. A solução não está fora, está dentro de nós mesmos. Alguém pode nos auxiliar, dando um aconselhamento, sugerindo uma reflexão, nos fazendo uma pergunta, mas só a escuta talvez seja suficiente para aquela pessoa que precisa escutar a si própria. Depois de um desabafo, as ideias vão se acomodando e ela vai avaliando o que é mais razoável fazer do ponto de vista da compreensão intelectual, o que é mais adequado fazer do ponto de vista afetivo, emocional, o que é mais válido fazer do ponto de vista espiritual, o que é necessário fazer para fazer melhor do ponto de vista espiritual, porque tem essas várias dimensões. O ser humano é um ser sistêmico. E quando alguém está se escutando, e nós estamos dando essa oportunidade de ajuda desse tipo, compassivamente e empaticamente, a pessoa está linkando essas diversas áreas. Se uma dessas áreas não comparecer, a gente que está escutando lá pelas tantas pode dar um toque para que ajude a análise. Podemos abrir aquela janela para ela com uma pergunta para que ela mesma vá encontrando as respostas. Se ela estiver muito atordoada, depois que ela põe para fora, ela se acerena e pode nos escutar. E a gente pode, então, dar uma sugestão, uma palavra amiga, um aconselhamento viável. É muito comum, por exemplo, quando alguém perde um ente querido de uma forma dramática, e quando chega para trazer a sua dor, a pessoa não quer ouvir muito, não. Ela quer mais desabafar, quer contar a vida da história. Ela conta 1000 vezes o acidente que aconteceu. Conta de quanto aquele filho ou aquela filha eram maravilhosos. E fala da sua culpa, porque deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo. A pessoa está precisando falar. Nós não vamos poder, ouvindo uma pessoa que está trazendo esse tamanho dessa dor e o volume dessa dor, interrompê-la para dar conselhos. Às vezes a escuta é suficiente. Às vezes uma frase, ou um toque de mão, ou um abraço fraternal é o máximo que podemos oferecer. Eu tive a oportunidade de perder 3 entes queridos num acidente de carro, e eu não esqueço de uma pessoa que chegou em casa, me abraçou fortemente e disse, sem palavras. Ele não precisava nem falar, mas falou sem palavras, porque não tinha palavras para dizer diante daquela tragédia que se estabeleceu de forma súbita. Aquele abraço era o máximo de acolhimento e o máximo de atendimento que aquele amigo querido pôde me oferecer naquele momento, a tal ponto que até hoje eu lembro com ternura daquele momento trágico, doloroso, mas altamente compensador através de um abraço que me fez silenciar um pouco mais a dor para fazer o enfrentamento que precisava ser feito após a notícia do acidente. É assim, escutar, escutar bastante. Aliás, na sociedade, nós precisamos escutar mais do que falar. A falação e a escutatória se contrapõem. A fala é muito importante quanto à escuta, mas se falamos demais, a escuta carece, escasseia. Então, como diria o nosso filósofo
mineiro, nós precisaríamos fazer o treinamento de, ao invés de oratória, de escutatória, para aumentarmos a nossa capacidade de silêncio, para acolher o outro, para que o outro possa encontrar um bom lugar de conexão conosco através de uma escuta onde o outro fala, e isso seja o suficiente. Alberto Almeida, olha, que pena, adorei esse bate-papo, desenvolvendo a compaixão empática com Alberto Almeida. Semana que vem estaremos juntos em mais um Diálogos no Jardim das Oliveiras. Gratidão, gratidão, gratidão a todos que participaram. Um grande abraço, amigo. Semana que vem, mais um Diálogos no Jardim das Oliveiras. Até lá. Tchau, gente. Você acompanhou Diálogos no Jardim das Oliveiras, com Alberto Almeida.